Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje nós vamos para a 10ª temporada do nosso programa, Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema dessa temporada é carências da alma em nossa época. E nós teremos 6 episódios e estamos no segundo. Que chama-se, deixa eu colocar aqui, compreensão social. Se você não viu o primeiro episódio, Conhecimento Vivo, volta lá, porque aí a gente vai ampliando o conhecimento de um episódio para o outro. O livro que a gente está tendo como base é uma conferência de 19 de outubro de 1916, de Rudolf Steiner, e editado na série Textos Escolhidos pela editora antroposófica. O que é importante lembrar? Importantíssimo, gente, lembrar disso. Ler o autor, principalmente um autor datado, não é? No seu plano de imanência. O que significa isso? Significa que a gente tem que colocar o autor no lugar dele. A gente tem que levar em consideração a data, história e geografia. Da onde que ele está falando, quando que ele está falando, além disso, recortes de classe, raça, gênero. Não é, gente? A gente já sabe fazer isso e esse livrinho, essa conferência fala exatamente disso. Quando a gente lê aqui, eu vou voltar a isso, mas só para a gente pegar bem. Quando a gente lê aqui que ele está falando de karma, eu vou fazer uma chave de entendimento para a gente entender karma como isso, como levar em consideração o contexto, o plano de imanência do autor, das pessoas. Na leitura a gente vai ver um pouco isso. Muito bem. Então, é o GA 168, e a gente já sabe que é o arquivo geral. Agora, vou trazer um pouco das marcas da leitura anterior. Para isso, eu vou abrir aqui um pouquinho, depois vocês sabem. Esse PDF que eu gero, claro, sou uma professora de adultos, uma professora de pós-graduação, e eu produzo conhecimento para que você, em liberdade, possa fazer com esse conhecimento o que você quiser. Então, esse PDF é seu. Para isso, eu gosto de produzir como se fosse numa aula mesmo, o nosso encontro. Então, eu separei aqui 4 coisas que eu achei mais relevantes, né? Marcas da nossa leitura anterior. Primeiro, o conhecimento deve ser vivo, relacionar-se com a vida. Segundo, ultrapassar a apropriação estéril e dogmática do conhecimento. Uma coisa muito comum em todas as áreas do conhecimento, mas especialmente nessas que estão no limiar entre a religião, a filosofia, que são apropriadas de modo esotérico, às vezes exotérico, né? Enfim. 3. Os modos de subjetivação variam com as épocas. Então, sem juízo de valor, cada época tem seu modo de subjetivação. No texto que a gente está lendo, ele está falando de épocas. E a gente já fez esse combinado de não ficar muito ligada a esses termos que ele utiliza, mas de tentar olhar esses termos como as forças que ele está querendo trazer. E o que ele está querendo trazer é os modos de subjetivação variam com as épocas.
épocas. E a gente está vendo nessa leitura 2 épocas específicas, mais de pertinho. Quarta época pós-atlântica, que é o que ele chama, né? que é a civilização greco-romana, e a quinta época, que é a nossa, que é o contemporâneo. E essa nossa época, a época atual, conduz ao isolamento. Eu acho que isso a gente não precisa nem de um autor aliado para nos mostrar, a gente vive isso. Muito bem. Então, hoje a leitura vai ser da página 12 até a 24. E eu vou fazer as paradas, eu achei que ficou bom. Para mim, funcionou. Não sei se para vocês, deixem aqui nos comentários se gostaram, se querem que eu continue assim ou não, mas eu achei que funcionou para mim essa paradinha que eu dou para comentar. Eu coloco a leitura na gravação para não ficar tão cansada, porque ainda não estou totalmente recuperada do acidente que eu tive, vocês sabem, né? Muito bem. Então, vou colocar o vídeo aqui, tá bom? Consciência, que deve encontrar sua forma definitiva em nossa época, só poderá fazê-lo se as relações interhumanas presentes tiverem menos influência do que o que atuou solitariamente em nosso interior como resultado de encarnações anteriores. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu quero fazer um combinado com vocês. Essa pausa para falar de encarnações anteriores. Então, a gente não precisa adotar, para o uso desse texto especialmente, uma teoria reencarnacionista para que isso seja válido. Se eu não sou, digamos, né, você está lendo e não é reencarnacionista, fala assim, então esse texto não serve para mim. Não, ele serve sim. Por quê? Porque a gente pode tomar, e a gente vai ver isso várias vezes durante o texto, mas especialmente nessa nossa segunda leitura, a questão do karma, das teorias reencarnacionistas, como o conhecimento que a gente tem hoje. O conhecimento que a gente tem hoje, ele nos permite, quando conhecer uma pessoa, uma situação, um autor, pensar em toda uma série de contextos que quem vivia na época greco-romana não conseguia perceber. Então, eu vou voltar a isso várias vezes, porque eu acho isso de uma importância muito grande, tá bem? Volto aqui para a gente continuar falando. Ainda na época greco-romana, 2 indivíduos, ao encontrar-se, deviam causar um sobre o outro uma impressão imediata, ao passo que a situação atual deve ser a seguinte para que se possa desenvolver a alma da consciência. Ao se depararem 2 indivíduos, o que deve atuar nessa situação é aquilo que aflora em um ou outro deles como resultado de encarnações anteriores. O tempo necessário para esse processo é mais demorado do que o reconhecimento imediato estabelecido ao primeiro olhar. Por assim dizer, as pessoas deviam deixar vir à tona instintivamente, por meio dos sentimentos, as vivências que tiveram em comum. É justamente isso que pretendemos hoje, que nos reconheçamos mutuamente, que primeiro as individualidades se afinem. É nesse reconhecimento, nessa sintonia das individualidades, que repousa o surgimento, ainda inconsciente e instintivo das reminiscências, dos efeitos das encarnações anteriores. Então, vou pegar aqui de novo. Quando a gente conhecia uma pessoa, até nas voltas, porque a época greco-romana ela se reatualizou várias vezes, até mesmo no pensamento moderno. Então, a história não é linear, são fluxos, né, da história. E quando a gente, até hoje, quando a gente conhece uma pessoa,
só pelos seus sinais identitários, a gente não a conhece. E o que ele está propondo aqui, vocês vão ver na sequência do texto, é que, ao conhecer alguém, nós ultrapassemos as marcas identitárias, que são se ela é mulher, se ela é homem, se ela é pobre, se ela é rica, a nacionalidade, a raça, não é? Então, ele está querendo que nós conhecemos as pessoas nas pessoas, que é o que a gente quer, né, gente? A gente não quer mais que nós sejamos enquadrados numa marca identitária. Para isso, e aí está o paradoxo que eu queria chamar a atenção, para isso a gente tem que marcar as diferenças. A gente marca as diferenças para ultrapassá-las, e não para ficar cada um no seu quadrado. Vamos em frente. Deixa eu marcar aqui e aqui. E somente quando uma pessoa se relaciona com outras do fundo do seu íntimo é que se pode desenvolver a alma da consciência. Por outro lado, a alma do intelecto e do sentimento desenvolve-se mais pelo instantâneo reconhecimento mútuo. O que acabo de caracterizar-lhes está apenas no início, na quinta época pós-atlântica. Este novo tipo de relacionamento correto será cada vez mais difícil à medida que transcorrer o quinto período pós-atlântico, pois exige uma evolução e uma atuação anteriores. Isso já teve início, mas terá que generalizar-se e intensificar-se cada vez mais. Veja-se como a compreensão mútua imediata já ficou mais difícil agora que o karma conduz ao encontro de pessoas. Talvez, por elas, tampouco possuírem, devido a condições kármicas, a força para instintivamente tornar presentes as relações remanescentes de encarnações anteriores. Pode ocorrer de seres humanos se encontrarem, se amarem como resultado de encarnações passadas, mas outras forças podem opor-se a tais reminiscências, e as pessoas se separarão de novo. Não apenas pessoas que se encontram devem observar se o que nelas aflora é realmente suficiente para estabelecer uma relação duradoura. Para os filhos e filhas, torna-se cada vez mais difícil compreender seus pais, e vice-versa, o mesmo ocorrendo entre irmãos. O relacionamento recíproco se dificulta cada vez mais devido à necessidade sempre maior de as pessoas deixarem aflorar o que reside nelas karmicamente. Acho isso importantíssimo a gente entender. Há um paradoxo aí. Ou seja, quanto mais difícil se torna a relação, mais cada um pode ser quem é. Porque antes, como você vivia no mundo a partir da sua identidade coletiva, e ele vai falar disso mais adiante, nós não tínhamos liberdade para sermos quem somos. Muitas vezes de modo híbrido. Eu não sou só isso, eu sou isso, mais aquilo outro. E é nessa condição que as coisas ficam mais difíceis, que cada vez mais a gente tem que, diante de uma situação, de uma pessoa, de um relacionamento, de uma ideia, trazer a nossa consciência, trazer o nosso conhecimento ativo para olhar aquilo não só pelas aparências, não só pela aquilo que aparece, mas pelas forças que estão ali também. Vamos continuar. É notável a perspectiva nefasta que se abre ao quinto período pós-atlântico, ou seja, a dificuldade em se chegar à compreensão mútua entre os seres humanos.
Daí, a exigência de enfrentarmos claramente esse aspecto da evolução e de não pretendermos ficar sonhando comodamente, pois esta tendência é absolutamente necessária. Se essa dificuldade em nos conhecermos mutuamente não fosse imposta a este período, a alma da consciência não poderia formar-se. Continuaríamos vivendo no elemento comum de nossas disposições naturais. Não poderia tomar forma o que há de individual na alma da consciência. Vou marcar aqui. Vou até ler novamente, porque eu acho que aqui tem uma chave de entendimento para tudo que a gente faz no mundo. Olha só. Se essa dificuldade em nos conhecermos mutuamente não fosse imposta a esse período, a contemporaneidade, a alma da consciência não poderia formar-se. É a própria dificuldade que nos faz acordar, que nos faz sair dos estereótipos. Segue ele. Continuaríamos vivendo no elemento comum de nossas disposições naturais, ou seja, na mesmice das identidades prévias, daquilo que nos é imposto. Eu sempre gosto de trazer, já trouxe no primeiro episódio, trago de novo aqui, a questão das castas. Acho que as castas, a gente tem muito dessas castas conosco também, mas é mais fácil de olhar de fora, né? A questão das castas. Ou seja, você nascia e vivia, e até o seu neto, no mesmo lugar. E quando você passava na rua, você era apontado não por você, pelo que ia no seu íntimo, por aquilo que você acredita, pela sua formação, mas pela casta que você era destinado. Compreende isso? Muito bem. Vamos em frente. As pessoas devem, pois, submeter-se necessariamente a esta prova. De outro lado, porém, isto deve ser feito conscientemente, pois, se houvesse apenas esse aspecto negativo da evolução no quinto período pós-atlântico, guerras e lutas iriam eclodir até nas menores áreas da vida. Aqui eu tenho que falar, né, gente? Nem vou mudar a tela. Como a gente não está agindo com a alma da consciência, isso que ele faz, essas guerras e lutas, estão eclodindo até nas menores áreas da nossa vida. Esses embates identitários estão em toda parte, né? E a gente está vendo isso no mundo e em nós mesmos. Neste período, vemos surgir, como que instintivamente, uma série de anseios que deveriam assumir caráter cada vez mais consciente. Torná-los mais conscientes constitui uma das tarefas da humanidade no quinto período pós-atlântico. Bastará eu mencionar um único termo para cada qual se dar logo conta de como procurar um remédio para um problema que necessariamente surge como exemplo da dificuldade de se chegar a uma compreensão mútua. Bastará eu mencionar o seguinte termo: por estarmos vivendo na alma da consciência, é preciso chegar, neste quinto período pós-atlântico, a compreensão social. Aqui, então, está o lugar, o título do nosso episódio, compreensão social. Então, o que eu preciso falar que as identidades, elas existem. E são importantes nós reconhecermos, nós afirmarmos que somos todos diferentes, que cada um tem seu jeito, que cada um tem uma característica, que não somos todos iguais, que somos todos diferentes e por isso precisamos ter compreensão social. Vamos em frente. Esse
termo reúne, numa expressão, anseios que não existiam com a mesma intensidade no quarto período pós-atlântico. Quem estuda a verdadeira estrutura das civilizações grega e romana sabe que o individualismo não era igual ao que é atualmente na Europa e na América, na medida em que esta é influenciada pela civilização europeia. Os amigos compreenderão isso ao comparar os seres humanos com a espécie animal. Por que é que uma espécie animal vive dentro de certos limites coerentemente? O motivo reside numa disposição comum provocada pela alma de grupo ou alma da espécie. As espécies animais têm uma disposição comum inata, isto é óbvio, mas tem de permanecer dentro dessa esfera. Não podemos evoluir para fora de seu âmbito. Um ser humano tem de transcender o genérico. Vou ler de novo aqui. Primeiro, quero trazer isso assim como uma marca muito forte para nós. O ser humano tem de transcender ao genérico. Vou repetir. O ser humano tem de transcender ao genérico, alcançando uma formação individual. Uma das tarefas principais em nossa era da alma da consciência é o desenvolvimento individual de cada um. As culturas greco-romanas ainda eram tingidas por um elemento de alma grupal. Aí o ser humano estava integrado a uma ordem social solidamente estruturada, embora essa formação resultasse antes de impulsos morais. Porém, essas formações se dissolverão cada vez mais no decorrer do quinto período pós-atlântico, em que já nem se justifica essa leve presença da atmosfera da alma grupal, característica do quarto período. Em seu lugar deverá aparecer uma compreensão social consciente, ou seja, tudo o que decorre de uma compreensão mais profunda da entidade humana e individual. Essa compreensão só será desenvolvida por meio da ciência espiritual. E um tipo especial de antropologia nascerá e despertará um interesse pelo ser humano, caso a ciência espiritual consiga, no círculo de seus estudiosos, passar da abstração a um enfoque concreto e cheio de vida. Aqui, quando ele fala da ciência espiritual, eu acho importante a gente marcar de novo. Qual que é essa ciência espiritual? É aquela do conhecimento vivo, é aquela que vê o real, é aquela que a gente tem batido aqui no canal várias vezes no nosso programa, que é aquela que ultrapassa os dogmas, que ultrapassa os preceitos e os preconceitos. Essa é o que ele traz como ciência espiritual, porque a gente vê muito por aí, pessoas que usam esse termo espiritual e já fazem uma igreja. Não é disso que se trata. Vamos seguir. Haverá os que possuirão o dom de ensinar a seus próximos que as pessoas têm diferentes temperamentos e disposições de caráter, que um indivíduo possuidor de certo temperamento deve ser encarado de uma maneira, enquanto o outro, dotado de outra disposição caracterológica, precisa ser visto de maneira diferente. Os seres humanos que tiveram essa capacidade deverão ensinar aos que precisam aprender a observar melhor. Existe esse tipo de pessoas, existe aquele outro, e cada um deve ser encarado de maneira diferente. Assim se realizará uma psicologia prática, mas, ao mesmo tempo, uma ciência prática da vida, e delas resultará uma autêntica compreensão social da evolução humana. Isso é lindo, né, gente?
Cada um é diferente e deve ser tratado de acordo com sua diferença e não generalizando. Lembra que ele falou? O ser humano precisa ultrapassar o genérico. Cada um deve ser tratado a partir de suas próprias qualidades, de sua própria diferença. Esse é o pensamento da diferença. E de modo prático, a psicologia prática, a antropologia prática. O que é que se tem manifestado até agora em matéria de compreensão social? Tem surgido sociologismos de todos os matizes. Quem quisesse transformar essas ideias sociais esporádicas em realidade... Opa, pulei uma frase, tá, gente, na hora de editar. Então, eu vou ler aqui. O que é que se tem manifestado até agora em matéria de compreensão social? Pergunta Steiner. Tem surgido ideais abstratos dos mais variados tipos, relativos ao bem-estar da humanidade e dos povos. Vamos pôr ênfase, gente, nos abstratos. Depois ele diz, tem surgido socialismos de todas as matizes. Segue ele. Logo veria que não se pode fazê-lo dessa forma. É que não se trata, logo de início, de fundar associações ou seitas com programas definidos, e sim de propagar o conhecimento do ser humano, uma antropologia prática que nos capacite a compreender corretamente o ser humano em formação, isto é, a criança, constatando como cada criança se desenvolve de acordo com sua própria individualidade. Isso nos levará a assumir na vida uma posição que nos permita desenvolver as relações duradouras corretas e os efeitos kármicos, quando estivermos diante de uma pessoa com a qual devemos estabelecer tal relacionamento. Essas relações poderão ser as mais fecundas para toda a existência. O que importa é uma antropologia prática, um interesse pela humanidade que atue na prática. Até agora, a humanidade não tem evoluído muito nesse sentido. Ora, como julgamos um indivíduo com quem nos defrontamos? Dizemos que nos é simpático ou antipático. Vejam os amigos como, no mundo inteiro, na maioria dos casos, este é o único julgamento. Ou, como existindo vários julgamentos, são todos eles dominados pelo critério que diz: este é simpático, aquele antipático. Ou, este seu traço me é simpático, aquele antipático. Trata-se de opiniões pré-formadas. Imagina-se que a pessoa em questão deveria ter determinadas características e, se ela revela algumas diferenças, emite-se um julgamento. Nós não progrediremos em nosso conhecimento autêntico e prático do ser humano enquanto não cessarem esses critérios de simpatia ou antipatia baseados em preceitos e preferências pessoais relativos a determinados caracteres humanos, nem enquanto não se divulgar a atitude de aceitar um indivíduo tal como é. Eu acho o máximo isso, gente. Olha, vou até repetir aqui para nós. Nós não progrediremos em nosso conhecimento autêntico e prático do ser humano enquanto não cessarem esses critérios de simpatia e antipatia baseados em preconceitos e preferências pessoais relativos a determinados caracteres humanos. Nem enquanto não se divulgar a atitude de aceitar um indivíduo tal como é. Nós estamos aqui numa luta de nos tornarmos quem nós somos e de ser aceitos por isso. Eu acho isso demais. Gente, olha só, vocês já repararam que toda vez que ele fala homem, eu transformo para pessoa, ser humano, humanidade, tá bem? São
aqueles ajustes que a gente tem que fazer com os nossos autores. Eu coloco aqui as páginas também no nosso PDF, para quem não tem, poder ter, né, essas minhas rasuras, que são várias leituras, várias aulas. É um texto que realmente compõe comigo, sabe? Comigo. Não sei se vai compor com você. Espero que sim, porque eu acho ele, apesar dessas marcas de época, apesar desses traços, né, que a gente pode escorregar, digamos assim, para uma religiosidade, para um esoterismo, apesar de todas essas armadilhas que o texto possui, se a gente realmente se empenhar em ler o que ele tem trazido como forças, eu acho que ele nos permite ultrapassar muito daquilo que nos aflige em nossa época. A referência, claro, é da nossa editora antroposófica. Quem puder, eu acho que custa muito baratinho o livro. Quem puder, por favor, contribua com a manutenção desse conhecimento, comprando o livro. E, claro, nós temos tudo que está aqui, está no nosso acervo, no ativismodelicado.arte.br. Por isso, gente, sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.